Bom dia, torcida tricolor. Aqui é o Hugo Seixas, gravando mais o Tricolor no Trânsito. Ontem eu ia gravar um vídeo falando, da seleção brasileira, dessa infeliz eliminação para a Noruega, mas na ida acabei não gravando. E aí na hora que eu voltei do trabalho eu não tinha trânsito para gravar o Tricolor no Trânsito. Eu voltei do trabalho para casa com 30 minutos, o que é quase um milagre, mesmo quando saio da clínica às 8 horas da noite. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho de 2026. Amanhã já tem a volta do futebol do Fluminense, tem amistoso contra o Nova Iguaçu no Maracanã, mas agora, falaremos um bocadinho de seleção brasileira. A seleção brasileira não fez um bom jogo contra a Noruega, acho até que em lances perigosos, eu acho que a gente acabou criando mais que a Noruega, tá? Mas diferente da seleção norueguesa, a gente não tem o cara que vai definir a jogada, que vai resolver, e os caras têm o Haaland, que precisou de 2 chances e nas 2 chances ele resolveu o jogo, tá? Tô tentando organizar aqui, por onde começar e por onde seguir, pra tentar falar do jogo. Mas eu acho que eu vou começar assim por quem eu acho que mais me decepcionou no comando da seleção e quem eu acho que foi o principal problema, do jogo e talvez da Copa, E aí, pra mim, é o Ancelotti. Conheço o Ancelotti de ouvir falar, nunca acompanhei nenhum trabalho do Ancelotti. Acho que eu já falei aqui algumas vezes que eu não acompanho futebol europeu, mas sei que o cara ganhou vários títulos lá, O Marcelo é enorme porque ganhou 5 Champions. O cara, se eu não me engano, também ganhou 5 Champions, Lógico que eu acho que com uma carreira um pouco mais longa do que a do Marcelo, mas o cara é considerado o pica das galáxias, no futebol de clubes europeu. E uma coisa que eu escutei falar nesse tempo, principalmente assim, muito no entorno desse jogo da Noruega, é que o Ancelotti era um técnico que se adapta ao que ele tem, Ele não tem um estilo de jogo todo próprio, mas ele se adapta ao que ele tem. Aí pensando nisso, vem a minha principal questão, assim, eu acho que eu não vi tanto esse técnico que se adapta ao que tem. Por quê? Vamos lá. Parecia que ele pensava o lado direito da seleção, com o Wesley, principalmente ali com o Wesley e Estevão. Ele perde o Estevão, ele pensa no Wesley, e aí fica meio que um Rafinha ou Paquetá jogando por ali, pensando no primeiro jogo, um lateral que apoiasse bastante por ali, E aí no primeiro jogo, que é, na preparação a gente perde o Wesley, e aí ele não leva um lateral, ele leva o Ederson, que é um volante, um meia. Ele vai jogar assim, mas joga assim com o Ibañez, que é um zagueiro que hoje em dia joga pela lateral também, mas só a gente pensar, o cara é um zagueiro, ele não vai ter poder de apoio que um cara que já é lateral tem, E o Wesley, a gente sabe que ele é bem ofensivo, ele tem boas qualidades ofensivas. Então é uma coisa que não faz sentido, A gente naquele jogo via muito o Ibañez lá em cima, e aquilo não surtindo nenhum efeito. Depois, quando o Danilo entra na seleção, acaba que é um lateral mais lateral, que fica mais, E por que quando usou o Ibañez não usou dessa forma também? Aí por que saindo do Wesley, ele que se adapta, não se adaptou a isso, E aí, falando em adaptação, eu acho que ele faz uma mudança para o jogo contra a Escócia, E talvez vou falar um pouco de Vinícius Júnior aqui, que eu achei muito boa, que foi o melhor jogo da seleção e para mim o melhor jogo do Vini, que foi dar protagonismo pro Vini, O Vini estava ali mais como um homem mais centralizado, com mais liberdade, Mas ele só usou isso naquele jogo, No jogo contra o Japão, o Vini não fica tão aberto, mas ele fica mais preso pela esquerda, E aí no jogo contra a Noruega, o Vini estava preso aberto.
E aí o nosso jogador mais decisivo, né? E aí acaba que tá caindo em cima do Vini a questão de o cara só resolve em jogo mata-mata, que nem na outra Copa, em jogo na fase de grupos, que nem na outra Copa, na hora do mata-mata o cara peida. Mas eu acho que a culpa maior disso é o Ancelotti, né? Quando eu for falar mais do Vini, eu vou falar o porquê que pra mim a culpa é mais do Ancelotti do que do Vini, né? Do Ancelotti prender o Vini ali na ponta esquerda, não dá mais liberdade pro principal jogador do time, né? Já que a gente começa o jogo sem um 9, sem um fazedor de gol, já que o Matheus Cunha sai muito da área, vem criar no meio, por que não ter aproveitado isso do Vini? Ainda tinha o Martinelli que joga pela esquerda, então você podia abrir o Martinelli, botar o Vini no meio e o Matheus Cunha criar junto com o Bruno Guimarães, né? Que é outro que a gente vai ter que falar também. É isso. E aí a gente vai jogar contra uma seleção que é muito mais forte, muito mais alta, muito mais pesada que a seleção brasileira. Ele já tinha perdido seu meia de ligação, né? E aí, né, talvez o se adaptar dele seja dar o meio de ligação, que a gente não acha que é tão meio de ligação, que errou passe pra cacete, errou várias saídas de bola, mas tem gente achando que ele fez falta no jogo, né, que eu não concordo também. Engraçado que eu vi a mesma pessoa falar que a entrada do Martinelli no lugar do Paquetá foi boa, foi acertada pelo Ancelotti, que ele faz uma boa partida contra a Noruega, mas que o Paquetá fez falta. Aí pra mim não faz sentido nenhum, mas enfim, né, a gente perde o meio de ligação e aí ele resolve jogar em transição, né? Mas era uma transição com, muitas vezes, né, a seleção brasileira jogando com bola chutada direto, né, para frente. E aí uma coisa que a gente escuta muito falar no futebol, né, que os times que tendem a não jogar com a bola, eles tendem a dar a bola para os caras, lógico, para sair em transição no contra-ataque, mas também para quando dá essa bola, o outro time está matando a bola, recuperando, você pressiona a defesa do time adversário para recuperar a bola e fazer gol. Uma coisa que era uma qualidade da seleção nos outros jogos e que a gente não fez nesse jogo. E aí era o que? Era o medo de deixar a defesa lá, né? Principalmente com o Haaland, com o outro grandão que jogava na ponta esquerda, na ponta direita deles. Na ponta direita é isso, né? Ele tava lá com o Douglas Santos. Era esse o medo? E aí não podia subir a marcação, porque, sei lá, teoricamente esses caras são 11, né? Cola 11 no 11 ali, né? Pô, pensando em não deixar jogador sozinho, o Odegaard dele estava o tempo inteiro sozinho, tendo espaço para criar, né? O Haaland no segundo gol que faz, recebe a bola sozinho, o cara que não podia ficar sozinho em momento nenhum do jogo, né? A gente dá um espaço do cacete, tanto para cruzar no primeiro gol, quanto para ele finalizar no segundo. Então são coisas que eu não vi o Ancelotti que se adapta, até porque, assim, eu do lado de fora, né, pensando, né, e aí assim, fui ver essa força física do time da Holanda vendo o jogo, tá? Não, eu acho que eu vi vários jogos da Copa, mas acho que eu não cheguei a parar para ver nenhum jogo da Holanda, né? Inclusive nem como a televisão como segunda tela, eu acho que eu fiz isso. E aí, cara, eu fico pensando, a gente já não tinha lateral, né? Principalmente lateral direito, né? Lógico que aí, mas aí você podia usar o Danilo como um zagueiro, Danilo também, que, meu Deus do céu, né? O Paquetá saiu do time, ele que resolveu cagar a saída de bola da seleção, tá certo que ele já tinha entregado o gol contra o Japão, né? Mas também errou muito, que nem o Paquetá errou muito nos outros jogos. E eu vinha achando que o Danilo vinha fazendo uma boa Copa, tá? Então não é por questão de time. Por que não entrar com 3 zagueiros? E aí talvez o zagueiro pela direita, né, poderia ser o Ibanez, que é zagueiro mesmo, né, um zagueiro grande, né, ou botar um outro zagueiro, jogar com 3 zagueiros, sabe? Que aí você ia reforçar ali, você ia ter, né, zagueiro geralmente é mais pesado, principalmente no futebol brasileiro, né, que lateral, né, mais forte, consegue disputar mais a bola no corpo, né, você tinha 3 ali para marcar o Haaland, né, e o outro grandão que jogava pela ponta direita, né, pegava alguém do meio de campo, e aí não sei se esse cara seria o Casemiro, ou se teria que botar alguém no lugar do Casemiro, né, alguém para colar no Odegaard, porque eu acho que era isso, era pesar a nossa área defensiva, e aí ter peso também na hora de atacar, né, e pesar a nossa área defensiva, ter peso na área de atacar, né, e ter um cara colado em quem ia criar a bola ali,
né, em quem ia criar o jogo, né, em quem ia fazer a bola andar, que era o Odegaard, né, mas nem isso o Ancelotti se adaptou e fez. E aí, pensando em pesar a área, pensando no ataque, é o que eu falei, o que deu mais certo na seleção foi o Vini Júnior jogando ali, né, de mais centralizado, de falso 9, enfim, né, no jogo contra a Escócia. Acho que foi o melhor jogo dele. Por que não aproveitar isso nesse jogo? Eu até entendo, né, que você poderia pensar, pô, a zaga do cara é pesada, e aí o Vini Júnior ali talvez fosse ficar meio perdido por causa da questão de força. Mas quem jogou ali? Ninguém. Então, se fosse usar isso como desculpa, era para usar o cara mais pesado que a gente tem como centroavante, que jogou um jogo só. Me desculpa, ter levado o tal do Igor Thiago para a Copa, levou por quê? Ah, o cara é um goleador lá no time dele, que eu esqueci até o nome, não sei o que, fez gol pra cacete na Premier League e tal. Tá, levou, usa. Entendeu? Principalmente num jogo que você vai jogar contra uma zaga pesada, com jogadores altos. O ataque tem jogadores altos, então qualquer bola parada, nossa chance de ganhar uma disputa dentro da área ficaria menor ainda. Então usa o cara, entendeu? E aí no segundo tempo, né, tá certo que o menino perde um gol, né, mas se você tá pensando nisso e quer botar um centroavante, bota o centroavante pesado. Entendeu? Então, assim, né, eu acho que eu consegui resumir. Aí vem a questão, né, da Ancelotti, o cara, o Deus do futebol europeu de clubes, né? Porra, convocou a seleção mal pra cacete. Teve que corrigir a rota quando perde o Wesley, e aí assim não leva um lateral direito de ofício. Né? Tá certo que até esse jogo a gente parecia que não ia precisar do Ederson. Então levou o Ederson pra quê? E o Ederson entrou também pra fazer o quê? Né? Ah, outra coisa também, né? Quando entra o Neymar no jogo, né? O Neymar e o Douglas Santos, se eu não me engano, ele faz a substituição já quase na hora de ter o cooling break, né? O hydration time, hydration break, sei lá. E aí você fez a substituição, o outro técnico, opa, vou poder conversar sobre o que eu acho dessa substituição aqui com os meus jogadores. Entendeu? E aí faz a substituição, já tinha botado o Endrick, que é o menino, que já se falou, que um dos problemas do Ancelotti com o menino é que ele, né, não defende bem, que ele não costuma seguir essa orientação de defesa, né? Ele é o garoto que parece que não gosta de jogar pela ponta, deve ser por causa da obrigação defensiva, né? E aí já, por onde passou, parece que teve problema em relação a isso, que as pessoas querem abrir ele, porque hoje se o cara tem algum talento, o cara tem que ser ponta, o cara não pode ser centroavante ou não pode ser meia, o cara tem que jogar na ponta, né? Enfim, né? E aí bota ele, aí logo depois resolve botar o Neymar, mas teoricamente o Neymar, se fosse jogar na seleção, né, ele iria jogar de falso 9 ali na frente. E aí você tem o Vini Júnior, que parece que não marca muito, apesar que eu acho que todas as vezes, né, que entrou algum outro jogador que não entregar a sua obrigação defensiva, eu acho que o Vini Júnior fez um papel honesto defensivamente falando, né? Quando o Endrick entrou, quando o Neymar entrou, eu sempre achei que ele cumpriu essa função de forma honesta, mas aí você tinha dois que não iam cumprir essa função de forma honesta, né? E os dois entram num intervalo muito curto de tempo e a gente perde um poder defensivo de forma desnecessária. Aí uma coisa que eu escutei falar também sobre o Igor Thiago, que o Igor Thiago entrega essa questão de marcação, né? Principalmente na hora de pressionar a saída de bola. Então por que não entrar o Igor Thiago, já que você estava pensando em botar o Neymar? É porque eu não vou conseguir abrir um jogador na ponta direita, porque essa necessidade também de sempre ter jogador aberto, preso na ponta, o cara não é o cara que se adapta. E aí eu te falo, é um cara que pelos últimos trabalhos talvez a gente não enxergue ele na seleção brasileira, mas se tem um técnico que mostrou que tem capacidade de se adaptar num torneio, num mundial, esse cara foi o Renato Gaúcho com o Fluminense ano passado. O Fluminense mudou sua forma de jogar durante o campeonato mais de uma vez. E é um cara que foi para lá, se ali ele não tinha o meia que ia entregar a criação das jogadas, né? O que ele fez? Ele entrou com 3 volantes, jogou com 3 volantes, com os volantes armando o jogo, entendeu? E a seleção brasileira tinha pelo menos 2 volantes, né? Um o Douglas Santos, o outro, o que era titular, o Bruno Guimarães, com capacidade criativa. Você segura o Casemiro, que já não pode correr mesmo, então para de levar o Casemiro lá para frente e bota os dois armando.
entendeu? Mas o grande técnico com capacidade de se adaptar não conseguiu fazer isso. Falar rapidamente aqui dos jogadores. O Vini Júnior, né, infelizmente parece que, né, até parece que ele dá uma entrevista, né, em que ele disse que ele não queria ser artilheiro da Copa, que ele não queria ser esse protagonista. Cara, mas não é querer, você é o principal jogador dessa geração. Então, assuma essa responsabilidade, né? E aí uma questão minha com o Vini, né, que eu até falei, talvez seja uma visão, né, que eu tinha certa, porque o técnico muda e ele começa a ser mais agudo, né, era que o Tite limitava o Vini Júnior, né, na questão da profundidade no campo. E eu acho que ele é um jogador que obedece muito taticamente os técnicos. Por quê? Né, no jogo contra a Escócia, que ia falar Zubeldia, que o Ancelotti deu mais liberdade para ele jogou mais centralizado, fez melhor para mim, o melhor jogo dele para mim pela seleção, assim, né? E aí no outro jogo ele fica ali no meio do caminho, nesse jogo o Ancelotti amarra ele na ponta e ele é incapaz de, calma aí, vou fazer diferente porque eu acho que vai funcionar melhor para a seleção. Não faz. E o jogo dele ali de ponta aberto não estava dando certo. O Vini Júnior sai uma vez com a bola pela lateral e a outra pela linha de fundo, sabe? Ele estava muito bem marcado nessa questão ali, né? Pela ponta, né? Então talvez ele começar a criar por dentro, nem que não fosse enfiado, mas mais por trás. Mas ele foi incapaz de quebrar essa barreira. E a principal barreira que ele foi capaz de quebrar é a questão do pênalti. Me desculpa, o Bruno Guimarães, para mim, ou foi o melhor jogador da seleção, ou ele tá ali atrás do Vini Júnior. Né? Eu acho que com a perda do pênalti, o problema é que o Vini faz um jogo que eu acho muito burocrático no sentido de aceitar o que o técnico impôs a ele nesse jogo contra a Noruega. Né? E aí também não peitar, bater o pênalti, então... Mas quem perde o pênalti é o Bruno Guimarães, então vou botar o Bruno Guimarães como o segundo jogador da seleção. Até porque eu acho que o máximo que quem poderia disputar com ele ali é o Matheus Cunha, mas eu acho que se alguém fez esse meio de campo pensar foi o Bruno Guimarães, né? Aí o cara vai, pega a bola, bate o pênalti mal pra cacete. Aí, não, porque os números deles são bons, mas aí o cara só bateu 3 pênaltis na vida, não perdeu nenhum dos 3, mas foram 3. Ele já bateu pênalti em semifinal de Champions, em final de Champions, em quartas de final de Champions, em oitavas de Champions. Não, então ele nunca bateu um pênalti próximo da importância de você bater um pênalti nas oitavas de final de Libertadores. Então ele não pode bater esse pênalti. Se é uma disputa de pênalti, ok. Mas ali não era uma disputa de pênalti, era o pênalti para abrir o placar, era o pênalti que ia botar o Brasil na frente. O Vini Júnior tem que pegar a porra da bola, botar debaixo do sovaco e bater o pênalti. Não é o Bruno Guimarães. E aí eu fico na dúvida de quem foi pior, eu sou sincero. Para classificar o melhor do Brasil na Copa, eu tenho que decidir quem foi o pior desse jogo, em campo, né? Cara, tem que ser protagonista, você é protagonista. Talvez ele quisesse tanto que o Neymar fosse para a Copa para se esconder atrás do Neymar. Né? Já falei aqui mais ou menos com o Danilo, essa zaga não me dá segurança. Eu não acho que o Gabriel Magalhães é um cagalhão, é um péssimo zagueiro. Inclusive acho que ele é um dos jogadores que tem que estar no próximo ciclo. Mas o Marquinhos não dá. Né? Tá certo que falar aqui, né, que a seleção, o Ancelotti deu azar. A gente pede o Rodrigo, que para mim seria titular, o Estevão, que seria titular, o Militão, que seria titular, e o Wesley, que seria titular. A gente perde 4 titulares. E assim, para mim são titulares quase que indiscutíveis na seleção. Né? Não consigo entender também porque que o Luiz Henrique sumiu, o que o Luiz Henrique fez ou deixou de fazer para não ser mais aproveitado na Copa. Né? E vou falar uma coisa aqui, né, que as pessoas estão batendo muito no Neymar. Uma coisa, o Vini Júnior é um bom jogador, é um excelente jogador, né? É um dos melhores jogadores do mundo, tá? Talvez devesse ser mais desobediente, né? Como os grandes jogadores brasileiros sempre foram, né? Se a gente pegar o que a gente gosta de falar da última geração do quadrado mágico e tal, né? O Adriano nunca foi o melhor do mundo, mas virou o Adriano o imperador de Roma. Então talvez o que teve menos sucesso dessa galera aí dos últimos anos, na minha mente, tá? O cara foi melhor do mundo uma vez, mas é o cara que era mais obediente,
para mim ele não era obediente dentro de campo 100%, né? Porque tinha muito ali do futebol brasileiro, né? É o Kaká. E aí a gente tem um Vini Júnior que é muito obediente dentro de campo e talvez não vá poder na seleção assumir o protagonismo que a gente espera dele, já que o futebol brasileiro tem essa questão de ser abusado, né, dentro de campo. Eu estava falando de uma coisa e voltei a falar do Vini Júnior, já nem lembro do que eu estou falando mais. Então é isso, assim, né, basicamente, para falar dessa seleção, né, escolhas ruins na hora de montar o grupo, né. Acho que desse grupo aí, né, quem de fato, né, tem que ficar para 2030, mas é isso, tem que ficar para 2030. Lembrei, tava falando do Neymar. Se tiver jogando bem, né, de trás para frente, é o Vini Júnior. O Rafinha, para mim, que vai estar com 33 anos, se eu não me engano, né, 32, sei lá, tem que fazer um bom ciclo. Se não fizer um bom ciclo, não tem que estar lá, até porque, né, mais velho, a não ser que ele vire um meia mesmo, ele vai estar disputando né, espaço com o Vini Júnior, que para mim, né, vai ser o titular, né. Matheus Cunha tem que estar, o Martinelli, né, acaba que, pelo que ele mostrou quando entrou nos 2 últimos jogos, apesar de eu não gostar do Martinelli, tá? Mas aí ser reserva na ponta esquerda não é um problema, ou talvez de falso 9, sei lá. Matheus Cunha, né, o Ryan, né, o Endrick, o Estevão, o Rodrigo. O Militão vai estar velho, então não. Da zaga, para mim, né, dos que estavam lá, eu levaria só o Matheus Magalhães. O Bruno Guimarães tem que estar, apesar de estar um pouco mais velho. Dos laterais nenhum, da zaga só um. Dos meias, acho que ninguém, tirando o Bruno Guimarães, né? Dos pontas, eu acho que eu já falei todo mundo, né? O Luiz Henrique tem que ver, cara, porque a gente tem que entender porque o cara foi escanteado, sabe? O Igor Thiago, dependendo quantos anos tiver, aí se for esse goleador de Premier League, tem que estar. A seleção brasileira tem que ter um goleador, né? Mas aí a gente tem que pensar no João Pedro. O João Pedro é um cara que tem que estar nesse próximo ciclo, né? E aí, né, o João Gomes, o André tem que estar no próximo ciclo, né? Basicamente é isso. Ontem eu estava fazendo as contas, a gente tem aí quase que uns 20 jogadores, né? Mas qual é o problema? A gente não tem um meia. E aí a gente tem que pensar o porquê que a gente não cria esse meia. Eu tenho que fazer um vídeo para falar da base do Fluminense, né? Mas nos últimos tempos subiu da base do Fluminense 3 jogadores que poderiam ser esse meia, tá? Um chamado de Miguelzinho, que é bem pequeno e não deu certo no futebol porque não tinha cabeça. O outro, o tal de Arthur Van der Rosch, né? Que eu não lembro se ele era tão franzino, né? Mas que também não deu certo no futebol porque não tinha cabeça. Tem o Wagner, né? Que acabou de desaparecer agora. Eu falei 3, a gente tá são 4. Tem o Wagner, né? Que não deu nada, foi lá pro Palmeiras, a torcida ficou puta porque o valor de compra do Palmeiras era muito baixo, nem o Palmeiras quis comprar ele por esse valor baixo, né? E o Isaac, que foi um jogador, e aí criticando a torcida do Fluminense, né, que subiu, não deu certo, né, e talvez por isso alguns jogadores virem ponta tão rápido ao invés de ficar pelo meio, porque no meio tem que se ter mais físico, mas aí você tem que ter, né, mais paciência com esse jogador, né? Foi vendido ali por um valor, né, se eu não me engano, 12 milhões, ou podia chegar a 12 milhões, que a maior parte da torcida também não ficou muito chateada, ficou depois que ele começou a jogar bem lá no Shakhtar, né? Porque considerou um bom valor por um jogador que teve um ano de profissional praticamente e não conseguiu performar, né? Então é isso, assim, né? Eu acho que a gente, para ter o jogador no meio, esse cara vai demorar mais a maturar por causa de questão de força mesmo, né? A não ser que ele seja um extra série desde que saia da base, pipipi, popopó, né? E aí eu acho que a gente, como torcedor brasileiro, como torcedor de clube, a gente vai ter que ter uma paciência maior para voltar a ter esse jogador no futebol brasileiro. E talvez seja não só uma opção do técnico da base, esses caras não serem aproveitados como meias, né, mas seja uma opção de carreira do próprio jogador e do próprio empresário do jogador, entendendo que se ele sai ali do meio de campo, né, se ele vira um pontinho, ele vai ter mais sorte na carreira, né? Deixa eu ver se tem mais alguém para falar mal aqui, né, para bater nessa questão de seleção brasileira. Eu acho que é basicamente isso,
né? É isso. Saudações tricolores. Agora eu espero voltar a fazer o L de Luiz Henrique. De Luiz Henrique não, faz o L de Cano. Cano.